Bem-vindo a Filadélfia Produções. Você é importante para nós. Fiquemos em pé, meus amados. Vamos receber o pastor Reginaldo, nosso companheiro, pastor da Assembleia de Deus, da cidade de Mirante do Paranapanema, na Alta Paulista. Vem aqui, meu querido. Esse jovem companheiro que tem sido uma bênção nas mãos de Deus. Vamos ouvi-lo, em nome do Senhor. Com alegria na minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Aproveitando os irmãos em pé, quero ser breve. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Mateus, no capítulo de número 4. Mateus, no capítulo de número 4, eu quero só ler a primeira palavra do verso 1. Mateus 4 e o verso 1. Os que encontraram por bondade dizem um amém. O que está escrito aí, mocidade? Só a primeira palavra? Mais uma vez? Então é isso. Vamos orar? Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até agora. Nós queremos ouvir a tua voz. Continua a nos abençoar pela tua palavra. Fala conosco, é o desejo do nosso coração. Amém. Pode tomar o teu assento. Nesta oportunidade, mais uma vez, eu quero ser grato a Deus, ao nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que mais uma vez nos permitiu estarmos aqui. Que Deus continue abençoando meu pastor, sempre é uma alegria. Queridos irmãos, esta palavra então surgiu no meu coração, porque tudo na vida tem um então, vocês já repararam? Mais ou menos assim, aquele irmão que vai vender um carro usado, e aí aquele que vai comprar diz assim: irmão, como é que está o documento? Não, o documento está em ordem. E a tapeçaria está cheirando a cola de sapateiro, novinha. E os pneus estão até com o pelinho. E o motor? Então, irmão, o motor ele dá uma rajadinha. Tudo na vida tem um então. A temática que vocês escolheram é crescendo no conhecimento de Deus. Crescer, a gente cresce em várias áreas. E tem vários tipos de crescimento. Mas tem um então aí, porque esse crescer que é a temática, é crescer no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus é diferente. E a gente precisa entender isto. Porque não é de qualquer maneira que cresce no conhecimento de Deus. Aliás, crescer já é difícil, e crescer no conhecimento de Deus se torna um pouquinho mais difícil nós humanos de entender, porque Deus trabalha na contramão. Aliás, ser cheio de Deus não é para qualquer um. Até os discípulos de Jesus tiveram problemas, até os discípulos de Jesus. Vocês repararam que quando Jesus olha para os seus discípulos, diz assim para eles: vocês têm que ficar em Jerusalém, e vocês estando em Jerusalém, vocês vão receber a promessa. Então vocês vão ser cheios em Jerusalém. Mas depois que vocês forem cheios em Jerusalém, vocês vão ter que ter uma missão. E qual é a missão? Ir até os confins da terra. Então a missão era ser cheio em Jerusalém, e depois que estiver cheio, vocês vão até os confins da terra. Ficou bem claro. Mas quando os discípulos receberam esta unção, esta graça, este conhecimento que só Deus dá. Uma vez eu ouvi o nosso pastor dizer assim, que unção é o seguinte: uns são, outros não. Se resume isso, esta palavra, e é uma verdade.
Depois que eu começo a olhar este conhecimento da parte de Deus, é difícil interpretar. Porque Pedro, quando é cheio, ele está em Jerusalém agora, e ele não quer ir até os confins da terra. Então ser cheio não é para qualquer um, e não é fácil gerenciar em ser cheio. Nesta introdução eu quero que você me entenda, pastor Uri. Jesus dá uma ordem para os discípulos, e a ordem era: vocês são cheios, e depois de ser cheio vão até os confins da terra. Quando Pedro é cheio, ele não quer sair de Jerusalém. Os discípulos também não queriam sair de Jerusalém. Um olha para o outro e diz: olha, eu acho que a prova acabou. Eu acho que aquele hino que tem cantado por aí, a prova acabou, a luta foi embora e agora é só vitória, eu acho que criaram aí, fizeram esse hino aí. Aliás, pastor José Wellington, eu proibi de cantar esse hino lá na igreja. Eu falei: esse hino só pode cantar em culto fúnebre de crente fiel. A prova acabou, a luta foi embora e agora só vitória. Pedro falou: eu não saio de Jerusalém. Pedro não sai de Jerusalém, os discípulos não querem sair. E eles não saindo de Jerusalém, o evangelho não chegaria até nós. Não chegando até nós, não ia ter uma Deb 2020. Não tendo uma Deb, nós não estaríamos aqui. Então o evangelho tem que sair de Jerusalém. Agora eu gostaria que você repetisse assim comigo: mas Deus, ninguém pega ele de calça curta. Enquanto os discípulos não querem sair de Jerusalém porque foram cheios, Deus olha para um diácono por nome de Estevão e diz: Estevão, se eu dar uma mensagem para você pregar, você prega? Ele diz: eu prego, mas não pode ser na sede em Jerusalém, tem que ser na praça. Tem alguém aí? O Estevão disse: eu prego se o senhor me dá, mas não pode ser sobre coisas terrenas. Os discípulos só estão falando de coisas terrenas, tem que ser sobre o céu. Estevão disse: o senhor me dá uma mensagem, eu prego. Aí Estevão começou a pregar de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite, sobre céu, sobre céu. E aí começou a incomodar muita gente terrena, porque quando a gente prega sobre o céu, incomoda os terrenos. E aí vem uma reclamação: ó, tem um obreiro pregando lá na praça. E aí, ele é crente? Ele é tão crente que o rosto dele, eu passei lá ontem, estava brilhando e parecia até um anjo pregando. Porque quem prega sobre o céu começa a ter características do céu na vida. Tem alguém entendendo? Quando a gente começa a envolver com coisas do céu, o céu começa a estar na nossa vida. E aí o Estevão está pregando. Eu vou chegar no texto, então. E de repente começam a apedrejar ele. E conforme vão apedrejando Estevão, o texto vai dizer que arrancaram a túnica dele. E a túnica cai aos pés de um jovem. Qual o nome do jovem mesmo? Saulo. Túnica na Bíblia, nós, só por causa da túnica de Acã, trazemos para um lado: a tua capa vai cair, a tua túnica vai cair, no sentido de pecado. Mas capa na Bíblia é transferência de autoridade. Vocês lembram Elias, quando a capa cai? É transferência de autoridade, é porção dobrada na vida de Eliseu. Tem algum crente aí? Quando a capa cai aos pés de Saulo, parece que eu estou vendo Deus bradar no céu dizendo: agora o evangelho sai de Jerusalém. Agora o evangelho sai de Jerusalém. Agora o evangelho sai de Jerusalém. Eu volto para o texto. Entender em ser cheio não é para qualquer um. Nem os discípulos entenderam. Agora Jesus é cheio no capítulo 3 de Mateus. No capítulo 4, olha a palavra: ele é cheio, o céu se abre, a glória desce, todos conhecem. O próprio Deus declara: eis aí meu filho amado. Todo mundo diz: foi cheio. Mas olha o capítulo 4 como vai começar. Então, ele foi cheio ontem, mas hoje ele está indo para o deserto.
e está indo para ser tentado pelo diabo. Eu pensei que se eu fosse cheio não ia ter mais prova, não ia ter mais deserto. Crescer no conhecimento de Deus não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Mas uma coisa interessante está acontecendo, que Jesus está indo para o deserto, mas quem está conduzindo Ele é o Espírito Santo. Eu vim aqui, quem sabe, pregar para alguém que entrou aqui esta noite, que entrou aqui e está passando por um deserto, e quem sabe você não está entendendo, porque a promessa é: cresce no conhecimento de Deus. Mas Deus hoje te trouxe aqui para você ouvir: seu Espírito que está te levando descansa, seu Espírito que está te conduzindo é para crescimento. Este deserto, quem compreende esta palavra? Outra coisa também é que Jesus está indo para o deserto porque no capítulo 3 ele foi cheio. A notícia boa para quem está passando pelo deserto é que no deserto não vai ninguém vazio. Se você está no deserto é porque você foi cheio. Tem alguém entendendo? Esta luta não vai durar para sempre. Este deserto não vai te consumir. Se você está neste deserto, é sinal que você foi cheio, você foi cheia. Há um projeto de Deus para você crescer. E o teu crescimento faz parte da escola de Deus. Este deserto, o inimigo pensou que ia te matar neste deserto, você pensou que não ia suportar este deserto, mas Deus te trouxe nesta abertura hoje para te dizer: este deserto vai fazer você crescer, crescer, crescer. Jesus foi para o deserto, e agora ele está no deserto, e até agora não aconteceu nada, ele está trilhando no deserto. Mas após jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando ele tem fome, o tentador chega. E o tentador chega tão próximo que começa um diálogo. Porque o inimigo sempre vai chegar nas suas necessidades, é nas suas fragilidades. Jesus tem fome, até agora ele não chegou, mas a partir do momento que Jesus tem fome, ele chega. E ele chega, pastor Renato, para fazer a primeira coisa no deserto, é a estratégia dele. A primeira coisa que o inimigo quer fazer no deserto, com a minha vida, com a tua vida. Pergunta: qual a primeira lição? Não, pergunta animado, que eu estou animado para responder. Qual a primeira lição? A primeira lição é que ele quer questionar nossa consciência. A primeira coisa que o inimigo tenta fazer com o jovem, tenta fazer com os crentes, é questionamento de consciência. Olha o que ele vai perguntar para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Questionamento de consciência. É você mesmo? Você é filho de Deus mesmo? Você tem Deus mesmo? O milagre vai acontecer mesmo? Deus te prometeu mesmo? Você vai sair dessa prova mesmo? Deus vai salvar mesmo? Essa porta vai abrir mesmo? Questionamento de consciência. Ele sempre vai querer colocar você para baixo. Ele sempre vai querer colocar uma dúvida no teu coração, na tua mente. Pergunta para mim: o que eu faço, pastor? Não, me ajuda aí, Parque São Rafael. O que eu faço, pastor? Lembra do que o pai disse no Jordão. O pai já disse: eis aí o meu filho amado. O que o pai falou está falado. O que Deus disse está dito. Não vai cair uma vírgula por terra. Se você crer, celebra esta noite.
O inimigo vem tentando questionar a tua consciência. Será que você nasceu para isso mesmo? Será que essa porta vai abrir mesmo? Será que Deus vai te usar mesmo? Há dúvida no teu coração, mas esta noite Deus manda te dizer: lembra do que Deus falou, lembra da promessa de Deus. O que Deus falou está falado. O que Deus disse está dito. Aleluia. Glória. Aleluia. Eu estou pregando para você que entrou aqui com dúvida, porque o inimigo chegou e disse: será que vai acontecer mesmo? Faz tanto tempo. Será que vai realizar o desejo do teu coração mesmo? Será que foi Deus mesmo que falou? Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: faz parte do crescimento, aleluia, faz parte do processo. É você mesmo que Deus vai usar, é você mesmo que Deus vai encher, é você mesmo que Deus vai capacitar, é você mesmo que Deus vai trabalhar na tua vida. Não importa onde você está, o importante é o que Deus falou. Agora olhe para mim, que eu sou pastor e evangelista ao mesmo tempo. Agora existe um problema desta geração. Pergunta qual? O problema é que às vezes o diabo está mais acreditando no que Deus falou do que você mesmo. Porque já foi ordenado, pastor José Wellington, no reino espiritual, lembra? Eis aí o meu filho amado. O reino espiritual ouviu. E tem gente que fica a vida inteira: será que é Deus mesmo? Irmão, se tem dúvida, não é Deus. O profeta Isaías disse: quando eu vi o Senhor assentado, eu não tive dúvida. É Ele, é o Todo-Poderoso. Foi Deus que falou. Descansa. E a gente tem que acreditar tanto, porque olha aqui, o próprio inimigo contradiz no que ele fala, porque ele está deixando em dúvida se tu és o filho de Deus, mas ao mesmo tempo está dizendo: manda. Em outra tradução, transforma. Em outra tradução, pede. Ué, não falou que eu estava na prova agora? Não falou que eu estava no deserto agora? Mas agora está falando: se eu pedir, acontece. Se eu falar, acontece. O inimigo sabe que você está no deserto, mas ele também sabe que você está assim com Deus. Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo? Ele sabe que se você orar, o céu abre. Ele sabe que se você jejuar, acontece. Ele sabe que se você adorar, o milagre chega. Tem alguém que entende esta palavra? Tem alguém que entende esta palavra? Eu sei quando eu ensino, eu sei quando eu prego, mas eu recebo também quando profetizo. Eu estou profetizando na vida de alguém, eu não sei quem, mas esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: não tenha dúvida, é você que Deus vai usar, é você que Deus vai capacitar. Não deixe o inimigo questionar a tua consciência. Uramashuri kalamayadai. Tem alguém adorando a Deus? Tem alguém adorando a Deus? Tem alguém entendendo esta primeira parte? Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo? Aleluia, você não pediu para ouvir a voz de Deus. Deus fala nesta casa contigo hoje. Levanta a tua cabeça, agradeça ao teu Deus, porque o que Deus falou vai acontecer. Não importa se levantaram, não importa se não acreditaram, não importa se dúvidas chegaram. O importante é o que Deus falou. O que Deus falou, está falado. Agora tem a segunda lição e a gente vai começar a encerrar. Pergunta: qual a segunda lição? Ah não, vocês têm que estar mais animados do que eu. Pergunta: qual a segunda lição? A segunda lição é que o inimigo sempre vai querer, neste deserto, nesta fase de crescimento do conhecimento de Deus, ele sempre vai querer que você transforme aquilo que é duradouro naquilo que é perecível. Ele quer que você transforme pedras em pães.
Pastor, não entendi. Eu vou aplicar, você vai entender. Pastor José Wellington, vai fazer 20 anos que eu casei. E eu me lembro que eu casei jovenzinho, com 19 anos. E eu me lembro quando eu fui pregar, no primeiro convite que me fizeram, eu fui todo, Marta, com a Michele. E aí eu cheguei para o pastor da igreja, lá em Capitólio, Minas Gerais. E falei assim: pastor, eu casei tem 3 meses. A minha esposa: oh, que bom, rapaz, não deu para mim no teu casamento, mas eu vou te dar um presente, que você pode durar 100 anos de casado, que esse presente não vai acabar. Eu falei: é desse que eu preciso. Pastor José Wellington, acabava o culto e não acabava. Eu estava preocupado com o presente. Eu falei: o que é esse presente? E acabou o culto. E aí ele chegou, Costinha, com uma sacolinha de papelão e falou: aqui está o teu presente. Quando eu abri a sacolinha, estava pesado. Quando eu abri a sacolinha, sabe o que era? Uma pedra de amolar faca. Netinho, carinhosamente, tem 20 anos que a irmã Michele amola faca. E só tem uns risquinhos na pedra. E sabe onde Deus me deu essa mensagem? Vendo ela amolar aquela faca. Eu falei: essa pedra tem quase 20 anos. Aí sabe o que Deus falou para mim? Evangelho é pedra. O inimigo quer que você pegue essa pedra e transforme ela em pão, porque a estratégia dele é pegar aquilo que é duradouro e você transforma naquilo que é perecível. Mas esta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: não troca esta pedra. Não troque esta pedra. Está pesada, mas você está crente. Não está entendendo, mas está indo para o céu. Não troca. Teus ministérios pãozinho aí não vai para lá. Um evangelho light. Vida com Deus é vida de pedra. Vida com... Não troque esta pedra. Esta pedra está fazendo você orar mais, está fazendo você jejuar mais. Quem está recebendo a palavra? Quem está recebendo a palavra? Vida de pedra. Ei, rapaz, é essa pedra mesmo. Não abra mão. E eu fui para a Bíblia para ver se vida de crente é vida de pedra mesmo. Vamos colocar a cereja no bolo e a gente encerra. E eu vi na Bíblia que Jacó um dia correu de casa porque enganou o pai e está correndo do irmão. Quando ele chegou no deserto de Berseba, cansado e oprimido, a única coisa que ele encontrou foi uma pedra. E ele colocou de travesseiro, e quando ele estava rompendo a manhã, ele disse: o Senhor estava neste lugar e era coisa que eu não sabia. Josué passa o Jordão, e quando ele passa o Jordão, ele diz: coloca 12 pedras, porque todas as vezes, sacerdotes, que as águas do Jordão se abaixar, vão ver que Deus nos deu o livramento de passar o povo dele aqui, porque vida com Deus é vida de pedra. A Bíblia diz que virou uma frase best-seller, porque Samuel construiu um altar para Deus e disse: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. A Bíblia diz que Deus um dia manda o profeta na casa de Davi. Deus não olha para Eliabe, nem Abinadab, nem Samá, nem Rael, nem Natanael, nem Azã, mas olhou para Davi. E o que interessa de Davi é que ele foi rei, não foi pela barba, nem pela cor do cabelo e nem pela altura, mas foi uma pedra que derrubou o gigante, e o nome do Deus dos Hebreus foi glorificado. Vida com Deus é vida de pedra. Moça, você pode até casar com areia. Rapaz, você pode até casar com areia, construindo a sua casa, mas quando o vento chegar, o Novo Testamento diz que a casa vai cair. Mas se você casar com uma rocha,
assoprar, mas a casa vai ficar de pé, porque vida com Deus é vida de pedra, é vida de pedra. É isso aí, me ajuda no teclado e a gente encerra. Eu estou pregando para você que não quer esta pedra, então você não pode nem ir para o céu. Pergunta por quê? Não, animado, cadê o coral? Por quê? Porque quando a gente atravessar a linha da chegada, cada um de nós vai receber uma pedrinha branca, Costinha. Rafael, vida com Deus é vida de pedra. Eu sei que a gente não pode tocar, mas você está de máscara, dá uma olhada para quem está do teu lado e diga: não troca esta pedra. O que eu faço no crescimento do conhecimento de Deus? Eu aprendo, porque é no deserto que Ele faz a gente crescer. Em primeiro lugar, Ele vai fazer o quê? O inimigo tentar questionar a nossa consciência. Em segundo lugar, ele sempre vai querer trocar aquilo que é duradouro naquilo que é perecível. Em terceiro lugar, e a gente encerra. Abra a tua Bíblia, eu comecei com a Bíblia, vamos encerrar com ela. Capítulo 4, versículo 11, só a primeira letra. Glória a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Qual que é a primeira? Qual que é a primeira letra? Então, chegamos ao final. Aleluia. Eu vou aplicar. Quem está com sede de Deus aí? Coloca na tela de novo, querido. A gente encerra com ela, com esse texto. Então, o diabo Alguém entendeu? Está chegando o tempo do inimigo olhar e dizer: não tem jeito com ela, não tem jeito com ele. Essa fase passa, fase do deserto passa. Está chegando o tempo do inimigo falar: vou bater em retirada. Ela é mais forte, ela é mais forte. Quem recebe esta palavra? Olhe para mim. Vocês já repararam que tem gente que não sai do deserto? O pastor põe a mão para ajudar, o coordenador põe a mão, o líder põe, todo mundo coloca a mão para ajudar e ele nunca sai do deserto. Eu descobri por quê. Pergunta por quê? Porque no deserto nós temos duas condições, Kleber. A primeira, a fase do deserto você entrou cheio, lembra? Então, a proposta é: você está com fome, e você pode até matar a tua fome. Jesus podia ou não podia transformar pedras em pães? Pergunta por que ele não transformou? Porque nem tudo que eu posso eu devo. Aquela pessoa que nunca vai sair do deserto, eu descobri, é porque qualquer fominha que dá, ele mata os seus desejos. E no deserto eu tenho uma condição: continuar com fome e permanecer cheio de Deus, ou matar minha fome e me esvaziar de Deus. A escolha é sua. Esta noite eu vou te dar uma dica.
continua com fome e permanece cheio de Deus, porque este deserto passa. Este deserto passa. Olha o texto, vamos encerrar. Então o diabo dá um grito. Então o diabo, quantos diabos que era? Agora vamos ler o texto. E eis que chegaram os... Vou falar uma coisa para você, você não conta para ninguém não. O que Deus tem é melhor. O que Deus tem é maior. O que Deus tem não se compara. Com a permissão do nosso pastor, eu tenho 3 minutos. Fica em pé por bondade. Vamos ler o texto? Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o... Está chegando o tempo dos anjos começar a te servir. Eu quero ouvir o teclado. Está chegando o tempo dos anjos começar a te servir. É profético isso, alguém pegou. Está chegando o tempo dos anjos começar a te servir. E quando chegar este tempo, não dá glória para o cunhado, não dá glória para o teu currículo. Quando os anjos começar a te servir, o que eu falo, pastor? Diga: quem passa um deserto inteiro com fome, os anjos de Deus servem. Os anjos de Deus servem. Os anjos de Deus servem. Estou feliz de estar aqui com vocês. E a permissão que eu passo para o nosso pastor é o seguinte: eu nunca contei isso para ele, mas uma boa parte da Umadeb já sabe disso, porque eu já contei nas regionais. Mas se vocês permitirem, eu quero contar para ele ouvir, que ele faz parte dessa história. Amém? Com 16 anos de idade, eu lá na roça. Um dia eu fui num culto numa tulha. Não vou explicar que eu não tenho tempo, depois eu te explico. Era um culto na roça, à luz de lamparina. E Deus naquela noite entrou naquela casa e falou comigo: meu filho, vou te dar o dom para pregar a minha palavra, e vou te levar nos 4 cantos da terra. E o dia que você chegar do outro lado do mundo, você vai reconhecer que eu sou Deus na tua vida. Lá na roça, trabalhava na roça, trabalhava dia meia com a minha mãe. O senhor sabe o que é isso, pastor? O neto não sabe ainda. Dia meia. Chegou a quinzena, eu falei: mamãe, trabalhava na lavoura, a senhora me dá a quinzena toda? Ela falou: por quê? Eu vou fazer uma surpresa para a senhora. Ela falou: tudo bem. Aí eu fui na loja pernambucana na cidade e comprei uma mala de andar de avião. E cheguei com aquela mala em casa gigante, pastor. E os meus irmãos tudo riu de mim. Falou: onde você vai com isso, rapaz? Eu falei: eu vou viajar, Deus falou que vai me usar. A minha parte eu estou fazendo. Ele falou: você não tem dinheiro nem para arrumar a tua bicicleta. Eu falei: mas não é eu que vou fazer, é Deus que vai fazer. Eu coloquei aquela mala, Martinha, dentro de um saco plástico, marca Estrada, a marca, e coloquei em cima do meu guarda-roupa, Netinho. E sabe quantos anos ela ficou lá? 13 anos. E todo dia eu olhava para a mala e dizia: mala, um dia eu vou te usar. Quem crê que os anjos vão começar a servir? Um dia eu acabei de ministrar aqui em São Paulo. Os anos se passaram, e acabei de ministrar numa escola bíblica. E nós fomos para a sala do pastor. E o pastor estava decidindo uma comissão para ir para o Japão. E o pastor Emanuel Barbosa era o líder da comissão. E eu ali, igual cachorrinho quando cai da mudança, né?
O pastor olhou e falou assim: preciso de um pregador, ou pregador aí. Eu falei: eu? Ele vai para o Japão com vocês. Na hora, pastor, eu lembrei da mala. Eu falei: mala, você me paga, mala. Você me paga. Quem crê que Deus cumpre promessas. Não ficou por aí, Marta. Chegou o dia da viagem, tiramos a documentação e fomos. Chegamos no Japão, o pastor falou assim: aqui é Narita, mas aqui não é o centro ainda do Japão. Mas aí quando estava passando Tóquio, ele disse: aqui é o centro do Japão. Eu falei: para a van, por favor, numa praça. Ele falou: você está passando mal? Eu falei: não, eu quero fazer algo. Ele parou, abre o porta-mala. Tirei a mala, dei uma volta na praça lá em Tóquio com a mala. Falei: mala, Deus não deve mais nada para a gente. Deus cumpre promessa. Porque eu estou dizendo isso esta noite. Eu estou arrepiado aqui para dizer isso para alguém. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: promessa de Deus não tem data de validade. Os anjos de Deus vai começar a servir a tua casa, vai servir o teu ministério. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Está chegando um novo tempo, Madeb. Está chegando um novo tempo. É crescimento. Receba esta palavra, receba esta palavra. Deus começa a renovar vidas agora. Deus começa a renovar sonhos agora. Há projetos de Deus sendo agora carimbado, porque o tempo de Deus chega, chega, chega. Receba, receba desta palavra. Turamashurikalayahas, Turamakalamashurikayahas. Quem é batizado com línguas estranhas, Deus te renova aí agora. Quem não é batizado, Deus pode te batizar agora. Agora, não perca a oportunidade, não perca. Há uma presença de Deus dentro desta casa. Há uma manifestação de Deus dentro desta casa. Anjos de Deus começam a servir a uma Deb. Meu Deus, meu Deus. Não deixe de aceitar da forma que Deus te levantou. Bem-vindo a Filadélfia Produções. Você é importante para nós. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.